vamos dizer assim, colônia de agroindústrias e de pequenos e médios agricultores de cereais que vieram do sul do país. A pobreza e a miséria brasileira, a desigualdade, pode ser eliminada nos próximos 10 anos. Nós podemos dobrar o PIB do Brasil nos próximos 10 anos com uma outra qualidade. Esse é o desafio do próximo governo. Cada governo tem o seu desafio. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, e nós todos que estivemos junto com ele, na militância, no governo, no parlamento, nos movimentos, tudo, sofremos, porque nós tivemos que ajustar, tivemos que superar a crise que nós recebemos, alongar a dívida interna, desdolarizar, que a dívida 50% era cambial. Imagina se a dívida fosse 50% cambial ainda nessa crise, que ela pulou o dólar pulou de 1,7 para 2,4, 70 centavos a mais, quer dizer, a dívida pularia 70% a mais na hora. Quebrava o país, só isso quebrava o Brasil. Nós tivemos que reduzir a inflação. Depois houve um debate no governo entre nós, porque o governo, na verdade, teve uma atitude conservadora entre 2005 e 2006, na minha opinião, sempre manifestei isso quando já era ministro, desnecessário. Mas superamos isso depois da eleição do segundo mandato. E agora, na crise, acabamos de superar. O primeiro desafio nosso é fazer reforma política. Nós temos uma dívida com o país. Temos uma dívida com o país. Nós não fizemos, foi um erro nosso, pagamos caro por isso. E ela está aí. Está difícil fazer. Aqui tem Guimarães, que é deputado, e Pimentel, está como ministro, mas é deputado, sabem que a Câmara tende a não fazer, resiste a fazer. Por quê? Porque esse sistema, o poder econômico elege. Não é o eleitor que coloca o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Com raras exceções, nosso partido basicamente é o eleitor, é muito menor a influência do poder econômico, mas é muito grande. Voto uninominal só existe no Brasil. Não existe isso no mundo. Você se vota em partido, vota em lista, não vota distrital. Majoritário ou distrital misto. Majoritário, divide o Ceará em distrito, disputa os partidos, o que tiver mais voto leva ou tem 2 turnos. Que é um sistema ruim, que você pode fazer 30% de voto e não ter um deputado. Né? Se você ficar sempre em segundo lugar, você não tem nenhum. O distrital misto é melhor, porque você calcula o número de deputado pelo voto na lista. Você vota 2 vezes para deputado. Você vota na lista PT. Aí você escolhe, tem uma eleição distrital, você escolhe quem você quer votar. Se o partido elegeu pelo proporcional 10 e são 4 no distrital, são 6 na lista, são 6 primeiros. Então é o sistema alemão, que funciona bem. Tem cláusula de barreira lá, 5%. Aqui nós estamos querendo por 1%. Eu pelo menos defendo. É demais. Não tem nada a ver com o PCdoB, com o PSD, com o PDT, não é isso. É demais o que tem de sigla no Brasil, que só serve porque nós sabemos. Do jeito que é o sistema hoje, é o poder econômico, é a emenda parlamentar, é a licitação, é o cargo que a pessoa ocupa, já criou um sistema já. Com as empreiteiras, com as empresas, com os interesses, tudo, e vai continuar. E vai cada vez mais ficar deformado, cada vez mais ter problemas. Como agora nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul um problema. Vamos ter essa coisa da Camargo Correia. Aí cada vez mais tem problema. Como nós tivemos com o Caixa 2, que eles transformaram em mensalão, em quadrilha, em corrupção. Nada disso. É Caixa 2, é eleição. Tem que acabar. Nós temos que fazer. E fazer a reforma administrativa, como nós estamos fazendo. O governo do Lula vem fazendo a reforma administrativa, está aqui. O Pimentel está reestruturando, reconstruindo a previdência do país. A gestão, toda a administração, toda a metodologia e os objetivos. É um novo ministério, é um outro ministério. Como foi o da agricultura que nós mudamos, do meio ambiente que foi criado, e assim. Plano de carga e carreira, salário para o servidor público, capacitação para o servidor público, inteligência no serviço público, profissionalização, burocracia civil, como tem no Banco Central, no Ministério Público, nas Forças Armadas, tem na Casa Civil, tem no Tesouro, na Secretaria Nacional do Tesouro, e tem a educação, a saúde, a previdência, os grandes braços do governo brasileiro, a justiça, a segurança, esses são os grandes braços. Né? E fala com a sociedade, que atende a sociedade. O Pimentel deu uma entrevista no nosso blog e estava falando que em vez de os funcionários estarem lá no fim, ele está no meio, está na administração, então é 60% aqui e 40% lá. Então tem que ser o contrário. Está no suporte e não na atividade. Está no suporte e não na atividade de fim. Então tem que fazer uma grande revolução de gestão administrativa no Brasil. E cortar o mal pela raiz. Cargo de confiança, só servidor de plano de carga e carreira. Porque no Brasil, nós votamos contra na Constituição. Tem que ter consciência. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não estava na Constituinte, mas era na Constituição, não, mas era dirigente do PT e acompanhei o debate. O que dizia a Constituição? Que só podia nomear para cargo de confiança, para
carreira. Significa o seguinte: ganhamos o governo, tirando as nomeações que todo governo pode fazer, que é o secretário executivo, vamos supor assim, né? O Lula nomeia 7 mil cargos. Ele tinha que nomear 700. Né? O Tocantins tem 19 mil servidores estatutários e 22 mil temporários. O cara ganha eleição, né? O Tocantins não deve ter 2 milhões de habitantes. O cara ganha eleição. Né? Não é possível. Então, aí que puseram preferencialmente na frente da Constituinte. Nós votamos contra preferencialmente, nós derrubar preferencialmente. Mas preferencialmente, quem é advogado e todo mundo aqui sabe que acabou, né? Você pode nomear. Porque eu cansei de assinar a nomeação ou por voto ou por eletrônico, né? Porque eu tinha essa delegação do presidente, a Casa Civil tem ainda, de nomear, vocês não imaginam. As coisas que aparecem na mesa do chefe da Casa Civil, entendeu? Isso vale para o governo municipal aqui, por exemplo, vale para o governo do sítio, vale para todos os governos. É a mesma coisa. Os cargos estão lá para ser nomeados. Esse é um problema grave que precisa mudar. A oposição fez demagogia com isso, dizendo que ia propor para mudar. Eu falei, mas vai propor em São Paulo e Minas também, né? Eles são assim, nós propomos as coisas em Brasília, mas não nos estados eles governam, entendeu? Então nós temos que fazer isso. Segundo, nós temos que enfrentar o problema da industrialização do Brasil. Nós somos uma potência industrial, econômica do Brasil, a 8ª economia do mundo. Nós somos uma civilização, temos 200 milhões de habitantes, somos um continente, temos uma cultura própria, temos uma língua própria, que é a língua portuguesa, que nós temos que defender. Por isso que era importante ter a nova empresa Oi Telemar BR. Imagina um país do tamanho do Brasil, com a língua portuguesa, e tudo na internet em chinês, espanhol e inglês. Isso vai acontecer daqui 20 anos, daqui 15 anos. Se nós temos uma empresa de telecomunicações multinacional, que esse é o objetivo, que esteja na África, na América Latina, nós vamos ter a língua portuguesa preservada, a nossa cultura preservada. Então o Brasil tem que dar um salto tecnológico. Nós perdemos nos 20 anos, desde Sarney até o Lula chegar no governo. Aqui é fármacos, tecnologia de informação, biotecnologia, espacial, cibernética. Por que é importante agregar valor na cadeia produtiva? Porque os salários sobem. Os salários sobem. O que nós criamos emprego no Brasil? Quem cria 2/3 dos empregos? Serviços. Se você não moderniza o serviço, não agrega valor dos serviços, você não leva salário. Então existe um problema da composição do capital brasileiro, precisa incorporar a tecnologia. Então precisa investir pesado, que é o 3º item do novo programa, em educação e tecnologia. Descontingenciar totalmente os fundos de investimento em ciência e tecnologia e fazer uma revolução educacional. Nós estamos começando, quem é educador aqui, quem dá aula aqui, quem administra a escola, quem trabalha no setor, sabe que nós estamos começando a enfrentar os problemas. É muito grave o problema da educação brasileira. Metade dos jovens estão fora da escola de ensino médio. A escola técnica profissional voltou agora, nesses últimos anos. E o ensino fundamental, quantos professores não são formados no ensino? Aqui em Fortaleza, ou no estado do Ceará, ou mesmo em Minas Gerais. Né? 30%, 40% dos professores são abnegados, dão aula, mas eles não têm a qualificação. E não têm a estrutura também. Então nós temos muito o que fazer na educação. Sem isso, o Brasil não aumenta a produtividade. O país não aumenta a produtividade. É trabalhar menos com mais produtividade e ganhar mais. Porque quanto menos produtividade, você mais trabalha e ganha menos. Você se ilude que está ganhando mais. Você não produz a riqueza. Produz pouco, uma riqueza pequena. Então nós vamos fazer uma grande revolução educacional. Essa é a bandeira, uma 3ª bandeira para a nossa iniciativa. 4ª, a cidade. A juventude e as cidades. Investir como PAC, fazer só para as cidades um PAC nos próximos 4 anos. Quantos por cento do esgoto é tratado na cidade de Fortaleza? Quantos? Então, 68? 68. Tá bom, Fortaleza está bem que não. Tomara que seja. Para melhor está fazendo estado, porque Fortaleza é a capital, tem, como toda capital, tem mais. Mas vocês sabem que todo mundo aqui tem que ir mais de Santa Catarina. Esquece as enchentes. É um estado rico, pequeno, de turismo, da agricultura familiar, grande produtor, só tem 23% do esgoto tratado no estado de Santa Catarina.